minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa. Um salmo aqui, um versículo. Recording is on. Então, Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Então, que nessa noite, né, toda sexta-feira é um momento que a gente está reunido em família, é um momento que a gente está invocando ao Senhor em unidade, né, como um corpo. E o Senhor está perto de nós, né? A gente não tem dúvida disso em momento algum. Mas que a gente possa sempre estar trazendo isso à memória, que Ele está perto, né? Ele é um Deus que está perto de nós e que gosta desse relacionamento próximo, né? De intimidade com a gente. Então, vamos orar para dar início a esse culto. Senhor Deus, querido e amado, muito obrigada, Senhor Deus. Muito obrigada por todo o seu amor, por todo o seu cuidado. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus de relacionamento, que está perto daqueles que invocam o teu nome, daqueles que invocam o teu nome verdadeiramente. Declaramos que o Senhor é o nosso Deus e que a nossa confiança está em Ti. Não confiamos em carros, não confiamos em cavalos, não confiamos apenas na força, na capacidade humana, mas a nossa confiança está no Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. E te buscamos e nos aproximamos de Ti não apenas por isso, mas por quem Tu és. Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus todo-poderoso, Tu és um Pai de amor. E o Teu amor foi quem primeiramente nos atraiu. E te agradecemos por isso, Pai. Te pedimos que o Senhor abençoe essa noite, abençoe esse culto, a palavra que Tiago Guedes estará trazendo certamente será direcionada por Ti, que possa estar falando ao coração de cada um aqui, né, os louvores que o Senhor possa estar recebendo, que venham, né, de corações adoradores, e que a Tua presença seja sentida aqui no nosso meio, que o Senhor possa falar, né, a cada coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Antes de vocês louvarem. A Emanuele chegou. Emanuele. Ô, Emanuele. Tá travando, mas tô entrando com o celular aqui por enquanto que tá tentando resolver o notebook. Foi, né? Emanuele, hoje nós vamos cantar os parabéns de seu Arlindo. E você vai começar e puxar aí o aniversário dele, os parabéns dele. Vamos começar a cantar. Né? Que bênção do Senhor. Deus abençoe a sua vida, viu, seu Arlindo, e toda a sua casa. Vamos cantar os parabéns? Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Deus lhe dê muita saúde e paz. E que os anjos digam amém. Parabéns para você pelo seu aniversário. É big, é big, é big, é big, é big. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Ha, chi, bum, seu Arlindo, Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe, senhor Arlindo, grandemente. No louvor, Adriano, Luana e Adriano Xavier, Emanuele e Tiago Moraes. Louvar a Deus nessa hora. A gente começa? Vamos começar então. Vamos adorar o Senhor com uma música, né? Um pouco antiga, acho que vocês vão lembrar, que se chama Maravilhoso. Quão formoso és, Rei do universo, sua glória enche a terra e enche o céu. Sua glória enche a
a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Livaldir. Boa noite. Boa noite. Desculpe o atraso, eu estava tentando entrar e não conseguia. A paz do Tranquilo. Senhor. Amém. Hoje eu já louvei essa canção aqui uma vez, mas senti de Deus de louvar novamente, porque essa semana ela falou muito ao meu coração, né? É de Cassiane. Fogo puro. Muito louvor, né? Que não importa os momentos que a gente esteja passando, que a gente esteja sentindo, que a gente não deixe de louvar o Senhor, né? Vamos começar. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar
o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Amém, aleluia. Amém, glória a Deus. Amém. Amém, Louvado seja o glória a nome do Deus. Senhor. Hoje, Tiago Guedes vai estar trazendo a palavra, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E gostaria, nessa hora, pedir a Camila para estar orando por ele nessa hora, Camila, por favor. Amém. Que nesse momento a gente venha orar pela vida dele, que não seja ele, mas que o Senhor use a vida dele, que ele seja instrumento nesse momento. Convido a todos para fechar os nossos olhos. Deus amado e querido, Deus, nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Nós queremos entregar a vida de Tiago nas Tuas mãos, Senhor. Nós queremos pedir, meu Pai, que o Senhor venha, Deus, tirar todo o nervosismo, tirar tudo dele que não provém do Senhor, Jesus. Esvazie ele dele mesmo, mas que a Tua glória resplandeça, meu Pai. Que o Senhor venha usá-lo, que o Senhor ministre o coração dele, que o Senhor também abra os nossos corações para que venhamos, Senhor, ouvir e entender a Tua palavra de forma clara, Deus. Nós oramos já te agradecendo também por tudo que o Senhor fez, tem feito na vida dele, meu Pai. Se nós entregamos este momento, Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos lá. Boa noite mais uma vez. Aqui trazer uma palavra dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E espero que ele fale aos nossos corações. Amém? Bom, eu fiz uma pequena mensagem aqui, que eu intitulei mais ou menos assim. O milagre não nos isenta das responsabilidades. O milagre
não nos isenta das responsabilidades. E minha pauta vai ser a história do rei Ezequias. Creio que algum de vocês já conhece a história do rei Ezequias. Foi um rei do reinado de Judá e que tem uma história bastante interessante. Uma história bastante... que podemos tirar bastante aprendizados. E para iniciar, eu gostaria que quem tiver com a Bíblia aí, abrir-se lá em Isaías 38, por gentileza, que eu vou fazer um resumo dessa pequena história. Isaías 38. A minha tradução fala assim: por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Queria que vocês fizessem bem essa parte. Assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Bom, agora vamos para o versículo 2. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ezequias disse: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías, dizendo: vá e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Acrescentarei 15 anos à sua vida. Livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto esta cidade. Eu defenderia esta cidade. Este é o sinal que você receberá do Senhor para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Assim, o sol retrocedeu os 10 graus que já havia declinado. Bom, aqui fala que o profeta Isaías chegou diante do rei Ezequias e falou que a vida dele se findaria. A vida dele se encerraria ali. A doença que ele estava era uma doença mortal, era uma doença que seria realmente para que ele morresse. E assim o Ezequias não se obteve satisfeito ali diante de tudo aquilo que ele já tinha apresentado a Deus. Ele, como ele falou, é um coração íntegro, reto aos olhos do Senhor, e ele gostaria de que vivesse mais um pouco de tempo, né? E o rei Ezequias, o seu reinado foi um reinado bastante próspero, um reinado de milagres. Um pouco antes, fala-se uma história que o rei da Síria afrontou o Senhor Deus diante do rei Ezequias. O rei Ezequias se humilhou diante de Deus e um grande milagre aconteceu. O Império Assírio era gigantesco e apenas um anjo do Senhor derrubou 185 mil guerreiros e o seu rei, Senaqueribe. Isso foi um grande milagre para o rei Ezequias. Ou seja, isso mostrava já que Deus era com ele. E assim, Deus continuou mostrando-se com ele até na hora que Deus deu essa notícia, né? Você vai morrer e tal, organiza a tua casa, porque você irá morrer. E assim, Deus fez outro milagre para dizer que ele não iria morrer, porque ele pediu e Deus acrescentou mais 15 anos à vida dele. Deus retrocedeu, fez o sol atrasar, ou seja, o sol mudou sua rotação. Eu li um pouco em relação a isso. O sol retrocedeu 10 graus, e para isso, o sol retroceder, tudo tem que parar, né? A relação das marés, tudo. O sistema solar, o nosso sistema em que nós vivemos é em prol do sol. O sol é o centro do sistema solar. Assim, tudo que está ao redor dele tem que parar. Ou seja, por um determinado momento, tudo parou. Ou seja, é um grande milagre. Assim como foi feito no tempo de Josué, que Deus fez o sol parar, assim fez agora no tempo de Ezequias. Deus retrocedeu o sol em 10 graus, que é aproximadamente 40 minutos, segundo hoje. Deus fez esse sol retroceder para mostrar que era com ele. E assim provou que era com Ezequias, mesmo diante dessa circunstância, mesmo diante dessa notícia ruim. Quem quer receber a notícia que a gente vai morrer, digamos assim? Chegar uma pessoa, um profeta, e diga: você vai morrer, você vai morrer. E todo mundo vai falar logo: está amarrado, está repreendido. Eu creio que ninguém vai dizer glória a Deus aqui, digamos assim, de ampla forma, de bom coração.
Talvez com o entendimento de hoje, talvez a gente possa até mudar, mas eu acredito que mesmo assim a gente não... Não a pessoa vai chegar, você vai morrer. A gente vai receber essa notícia de bom grado. Bom, e assim foi Ezequias receber essa notícia e Deus foi bondoso com ele e adicionou 15 anos à vida dele. Só que chamou bastante atenção nesse trecho foi a parte que o Senhor, através de Isaías, disse assim: ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá e não irá escapar. Eu quero que vocês guardem essa frase. Agora eu quero que, por favor, por gentileza, vocês sigam para Isaías 39. Isaías 39, lá no verso 7, é o meu eixo principal deste capítulo. Fala aqui que o rei da Babilônia foi visitar o Ezequias. Por quê? O rei da Babilônia era uma pedra de tropeço no Império Assírio. O Império Assírio foi vencido pelo Senhor Deus, através do anjo que batalhou, que matou 185 mil guerreiros assírios. E assim o rei da Babilônia viu como o rei de Judá como aliança. Então ele mandou a mensagem, mandou mensageiros e foi visitar o palácio do rei Ezequias. E por ser um palácio cheio de tesouros, cheio de coisas grandiosas, que foi o reinado de Ezequias foi bastante próspero, ele quis mostrar toda a riqueza, né, digamos assim, aquele que viria visitá-lo. Quantos de nós, às vezes, chega alguém na nossa casa e tal, a gente quer mostrar alguma coisa e tal. E assim foi com Ezequias. Só que, lá no verso 5, Isaías, após saber disso, após saber que o rei da Babilônia, que posteriormente nós sabemos o que aconteceu com o reinado de Judá, o que aconteceu, o exílio babilônico que aconteceu, fala assim, lá no verso 5 do capítulo 39 de Isaías. Então Isaías disse a Ezequias: ouça a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo que houver no seu palácio, isto é, tudo o que seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto viver, haverá paz e segurança. Ou seja, chegou o rei da Babilônia lá, viu todos os tesouros e tal. Então Isaías chegou, Isaías perguntou a Ezequias: o que aconteceu aqui? E o que você mostrou para ele? Ezequias mostrou tudo, todos os tesouros, digamos, tudo aquilo que ele havia conquistado, os seus antecessores. Aí a palavra do Senhor veio através de Isaías e disse o que acabamos de falar, que alguns dos seus próprios filhos gerados por vocês serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ou seja, às vezes, através de pequenas ações, através de pequenos segredos que falamos através do nosso próprio coração, às vezes nós queremos mostrar aquilo que a gente já conquistou em Deus para pessoas erradas, que lá na frente poderão acarretar em sérias consequências para nós. Em sérias circunstâncias que poderão atrapalhar não somente a nós, mas a nossa geração. A palavra que fala que os filhos de Ezequias seriam levados à Babilônia para serem eunucos. O que são eunucos? São pessoas, homens castrados. E homens castrados não procriam. Homens castrados não geram frutos. São gerações que ficam paradas. Através de consequências que Ezequias fez, através de mostrar seu tesouro, talvez ele com o coração altivo, dizendo: olha o que eu tenho, tudo que eu tenho, talvez não tenha exaltado o nome de Deus, e gerou essas coisas na sua geração. Mas o pior de tudo, irmãos, o pior de tudo que aconteceu é que ele não ligava para nada disso. Aqui no verso 8 fala assim: então Ezequias disse a Isaías: boa é a palavra do Senhor que você falou. Pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Ele não ligava o que ia acontecer com a geração dele. Ele só queria saber o que aconteceria naqueles 15 anos que ele estava ali, vivo. Com aqueles 15 anos que ele estava ali, tudo bem, tudo na paz. Ele não queria saber o que ia acontecer depois, na geração futura, nos filhos dele. E nós sabemos que, posteriormente, houve um exílio babilônico. O Império Babilônico tomou conta do reinado de Judá. E assim, Ezequias, durante esse período de tempo,
gerou um filho, que foi seu sucessor. O nome dele chamava Manassés. Manassés começou a reinar no seu 12º ano, ou seja, quando teve 12 anos, Manassés começou a reinar. Ou seja, Manassés nasceu nesse período de 15 anos em que o Ezequias pediu para que se acrescentasse à sua vida. Ou seja, no 3º ano que Ezequias estava no seu período extra, na sua prorrogação de vida, ele teve um filho chamado Manassés. E quem foi Manassés? Manassés foi um dos piores reis que Judá teve. Vou trazer para vocês aqui, quero que abram, por favor, lá em 2 Crônicas. 2 Crônicas 33, que fala um pouco sobre o reinado desse Manassés, que foi o filho de Ezequias. Por gentileza. E fala assim, 2 Crônicas 3:1. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos filhos de Israel. Pois reconstruiu os lugares altos que Ezequias, seu pai, havia derrubado, levantou altares aos Baalins, fez poste da deusa Aserá, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Agora eu quero que vocês posterguem mais um pouco, lá no versículo 9 do capítulo 33 de 2 Crônicas, fala assim: Manassés de tal modo levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andar errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Ou seja, Manassés levou ao reinado, ao povo de Judá, a serem pior do que todas as nações que o Senhor tinha expulsado daquela região. E, para parar para pensar, nós sabemos o que é isso. A partir do momento que a palavra do Senhor chegou a Ezequias de que ele iria morrer, ponto. Depois chegou: organiza a tua casa, outro ponto. Aí Ezequias chega e pede a Deus: Deus, me dê mais um tempo aqui. Aí Deus deu mais 15 anos a Ezequias. O que Ezequias fez com esses 15 anos? Ele colocou a casa dele em ordem? Ele instruiu os filhos deles a ser uma geração multiplicadora, a ser uma geração que herdou o espírito que ele tinha? Não. Esses 15 anos não serviu de nada para Ezequias. Nesses 15 anos, ele não pôs a casa dele em ordem. Nesses 15 anos, nasceu Manassés, que foi um dos piores reis que o reinado de Judá teve, se não o pior. E o que é isso? E o que eu quero dizer com isso? Que o Espírito Santo quer dizer com isso? Que, apesar do milagre que aconteceu na vida de Ezequias, de que serviu o milagre da vida dele? O milagre tirou a responsabilidade dele. O milagre fez ficar cego diante de todas as circunstâncias. Ou seja, para ele, Deus deu o milagre, tudo bem. Então tá tudo certo. Deus me deu mais 15 anos, tudo bem. Então tô tudo certinho. Vou aqui mostrar todos os meus tesouros para os meus inimigos. Vou aqui... Meus filhos com certeza seguirão meu legado. Mas não. Ezequias teve uma geração de filhos eunucos. Filhos que nunca geraram mais nada. E o que a palavra de Deus quer dizer conosco hoje? O que estamos gerando diante de todas as situações que estão ocorrendo no nosso dia? Todo dia vivemos milagre, mas o milagre não nos isenta de qualquer responsabilidade que viemos ter no nosso âmbito da nossa casa. Pois precisamos deixar um legado. Precisamos deixar uma herança, seja para os nossos filhos, sejam carnais ou sejam filhos espirituais. Sejam filhos que estamos conversando, sejam amigos, sejam colegas, nós precisamos deixar um legado. E de nada adianta, de certa forma, os milagres podemos estar vivendo. São maravilhas, Deus opera o poder dele de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós pedimos, com fé, ele nos dá. Mas de que adianta esse milagre se não nos mudar? Do que adianta? Um dia desse eu vi uma frase do Charles Spurgeon, que fala assim: a graça que não me muda, essa graça não me salva. A graça que não me muda, não me salva.
o milagre que não vai me mudar, ele não vai me salvar. Ele não vai salvar minha família. Ele não vai salvar meus amigos, meus colegas. Entendeu? E é isso que o Ezequias fez. Do que adiantou todo esse reinado próspero? Ele seguiu retamente aos mandamentos do Senhor, tirou os potes idos. O filho dele veio tudo e fez pior depois. O que adiantou? E o pior de tudo não é isso, é que ele não ligava para a geração dele. Ele só se preocupava com aquilo que está acontecendo naquele momento. Existe um ditado no Oriente Médio, nessa região, que fala assim: quem planta tâmaras, não colhe tâmaras. A tamareira é uma árvore, tipo um coqueiro, dessa espécie, que demanda muito tempo para frutificar, entendeu? E assim somos nós. Talvez o que estejamos plantando agora, as consequências não virão na nossa geração. Talvez virão em gerações vindouras, mas eu quero trazer aqui que nós devemos nos preocupar, porque o nosso legado irá se perpetuar. Os nossos filhos, nossos amigos irão dizer o que sobre nós? Nossa, quem é esse cara aqui que faleceu? Não, era um homem de Deus, era um homem sábio, era um homem que me instruiu e tal. Talvez o Manassés não enxergasse no pai dele aquilo que talvez o profeta, digamos, Isaías enxergasse. Talvez as pessoas que enxergam de nós em casa não enxerguem aquilo que os nossos irmãos na igreja enxerguem. Aquela pessoa que é toda certinha e tal. Talvez a pessoa que esteja dentro de nossa própria casa não nos enxergue dessa forma. E nós devemos nos preocupar com isso. Porque o nosso primeiro ministério é dentro de nossa casa. O que adianta a gente não... Eu já vi várias frases, as pessoas perguntam: Deus me dá o mundo, me dá as nações, Deus me dá as pessoas lá fora, eu quero ser um missionário, sendo que nós, às vezes, nunca não ganhamos, não falamos de nosso Jesus para as pessoas que estão na nossa própria casa. E o nosso primeiro mundo, nossa primeira ministério é dentro de nossa casa. O que adianta nós pregarmos lá fora e nossos pais, nossos amigos, nossos colegas não conhecerem o nosso Jesus? Então, a palavra que o Espírito Santo nos dirigiu a falar hoje é isso, para que nós venhamos colocar a nossa casa em ordem. Nós não sabemos de amanhã. Talvez Deus chegue hoje e fale para nós: organize, ponha a sua casa em ordem, que irei te levar. Aí você vai chegar para Deus: Deus, por favor, me dê mais 10 anos, 5 anos, 15 anos. Aí Deus vai perguntar para você: o que você irá fazer com esses 15 anos? Porque o Ezequias teve 15 anos. 15 anos não é pouco tempo, irmãos. O Ezequias teve 15 anos. E o que ele fez com esse tempo? O Ezequias levou a ruína do reinado de Judá. O Ezequias teve um filho que foi o pior rei, se não o pior rei do reinado de Judá. E o Ezequias, digamos assim, foi um dos principais responsáveis por aquele que seria o exílio babilônico lá na frente, o qual destruiu a geração de Judá, a geração de Israel. Então, meus irmãos, essa palavra que Deus nos trouxe hoje, para que venhamos colocar nossa casa em ordem, para que venhamos pensar de todas as formas o que estamos deixando nessa geração, talvez que venhamos cada vez mais pensar não só em nós, mas no nosso amanhã, nos nossos amigos, filhos, netos, bisnetos, todos aqueles que irão postergar, que irão presenciar esse novo tempo. E, ao olhar para trás, que eles venham enxergar em nós uma referência, entendeu? Um verdadeiro espelho daquilo que Deus fez em nossas vidas. E retomando todos os milagres que vivemos todos os dias. Todos os dias nós vivemos um milagre. Estarmos vivos é um milagre. Mas, de nenhuma forma, esses milagres nos isentam das nossas responsabilidades com nossa casa, com nossa família, com nossos amigos e com nossos colegas. Que nós venhamos ser esse verdadeiro milagre, o verdadeiro milagre que transforma e que salva. Que essa graça que muda nossas vidas seja aquela mesma graça que irá nos salvar. Amém? Então, que Deus venha preencher essa palavra aos nossos corações, falou bastante comigo quando eu li, e que Deus continue nos direcionando a sermos melhor em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém, Tiago. Uma palavra muito
muito importante, viu, Tiago? E quando você estava ministrando, Deus veio me trazendo algumas lembranças e que nós não sejamos um Ezequias que não soube colocar a casa em ordem. Eu estava participando há pouco tempo de uma reunião de lá da igreja e aí o pastor pediu a opinião de vários irmãos. Eu disse, irmãos, a gente faz tanto encontro, levamos tantas pessoas a encontros, são ministradas, ministramos a palavra de Deus, mas será que nós estamos nos preocupando com os nossos familiares? Hoje mesmo, quando você começou a ministrar a palavra, eu senti falta aqui, sabe de quê? De uma pessoa, um dos nossos familiares aqui, que ainda não conhece a palavra de Deus. Isso tem me incomodado muito, eu tenho orado muito ao Senhor e tenho até feito convite. Nalva tem visto aqui, eu tenho convidado pessoas para participarem e continuo perseverando em oração. Aí eu perguntei a eles, qual a nossa principal célula? A nossa principal célula é a nossa família. Assim como nós oramos por outras pessoas, convidamos outras pessoas para conhecer a palavra de Deus, será que em nossa casa, em nossa família, não existe um primo, uma prima, um irmão, uma irmã, um tio, uma tia, sei lá, algum familiar que esteja precisando ouvir a palavra de Deus, para que o milagre de Deus, através da fé, através da palavra de Deus, venha se manifestar na vida dessa pessoa e ela seja transportada do reino das trevas para o reino da luz, que é Cristo Jesus. Então, que nós não sejamos assim, um Ezequias que não soube colocar a casa em ordem, que nós possamos, sim, estarmos sempre colocando a nossa casa em ordem, orando pelos nossos familiares, colocando a vida deles diante de Deus, aqueles ainda que não conhecem a palavra de Deus, que não teve uma experiência ainda genuína com Jesus. Então, como é que estão os nossos filhos? O que é que nós estamos vendo na televisão, na internet? Será que nós estamos reservando um horáriozinho para estarmos diante de Deus em oração? Como é que está a nossa vida diante de Deus? Então, tudo isso nós devemos refletir para estarmos colocando, sim, não é isso? A nossa casa em ordem. Amém? Uma boa palavra, uma palavra abençoada. Tiago, a palavra da noite hoje foi muito edificante. Esse tema que você colocou, um milagre não nos isenta das responsabilidades, deu exemplo de Ezequias, é muito importante para nossas vidas, né? Porque Ezequias, como você mesmo citou e a Bíblia está dizendo, Deus pediu um milagre a Deus e Deus concedeu esse milagre a ele, né? De acrescentar 15 anos. E ele, que fez com esses 15 anos? Acabou gerando um filho que causou mais problemas, né? Então, o milagre, ele não isenta a gente da nossa responsabilidade. Ele teve um milagre, mas ele não teve a responsabilidade com aquele milagre que Deus acrescentou a ele, que foi mais anos de vida, né? E assim somos nós. Como foi colocado aí, que você já havia dito, que ele não estava nem aí para a sua descendência. O que é que importa? O que importa é que os dias estejam bons para ele, os 15 anos que ele esteja vivendo bem. Meu Deus, quanta falta de discernimento, né? Nós somos chamados para sermos, né, deixarmos um legado e sermos pessoas de referência para a nossa família, entendeu? Então, o que acontece para a nossa descendência? E é muito triste, um dia, quando não estivermos mais aqui, um neto ou alguém da família falar daquela pessoa como alguém que não trouxe nada, né? Alguém que não marcou a vida dele, né? Então, a melhor coisa, claro que nós temos que dar, a melhor coisa para nossos filhos, o que pudermos dar, nós temos que dar. Um bom colégio, tudo que nós possamos dar, segundo a condição que Deus nos dá, é bom. Mas a melhor coisa que a gente pode deixar o legado é a palavra de Deus. É o nosso exemplo, porque com a palavra de Deus, eles vão, né, crescer em tudo.
E se não deixarmos isso plantado, né, o amor de Jesus no coração deles, a responsabilidade, como se torna, como você falou, né, uma irresponsabilidade. Quer dizer, Deus lhe dá a bênção, mas você não está nem aí com a sua descendência. É importante, sim, cuidarmos, né, da nossa geração, né? E uma das coisas que a gente pode fazer é interceder. Eu mesmo intercedo por filhos, por netos, pelos outros vindouros que virão, mesmo que eu não esteja mais aqui, mas eu creio em Deus que serão gerações santas. E façam o mesmo com os filhos, façam o mesmo com as crianças, com vocês que ainda, não, os que não foram pais ainda, os que já foram. Olhe para essas crianças, veja que ali é a sua descendência, né? Veja a sua descendência futura como servo, como mulher, como homem de Deus, que seja diferente aqui na terra. Então, e não ser como Ezequias, que não estava nem aí para a geração dele, e deu nisso aí que a gente acabou sabendo desse filho dele, né, Manassés, né? Então, foi ótima a palavra dessa noite. Meu Deus, continue te abençoando, te dando sabedoria a cada dia, e foi muito boa a palavra dessa noite. Amém? Passo. Eu assisti um filme essa semana, passando na sessão da tarde, que me chamou muita atenção. E o filme começava assim, era uma mulher que ela queria escrever um obituário e ela contratou uma jornalista para escrever o obituário dela. E ela deu uma lista telefônica com vários nomes de pessoas que essa jornalista pudesse procurar para poder conhecer um pouco da história dela, dessa mulher e tal. E deu o nome de amigos próximos, de pessoas que já conviveram com ela, né? E essa jornalista foi atrás dessas pessoas para obter as informações a respeito da vida dessa senhora. E cada pessoa que essa jornalista ia, ela não conseguia, capturar nenhuma notícia boa, nenhuma coisa boa dessa mulher. E ela não conseguia desenvolver o obituário. E aí, e essa moça, ela deu um prazo, de 2 dias, né? Para ela entregar o obituário pronto para ela. E ela foi em várias pessoas, pessoas que já trabalharam com ela, e ela não conseguia ter, todo mundo só falava mal dela, o quanto ela era ruim, o quanto ela era sem coração, e era, só coisas ruins. E aí, no dia que essa jornalista foi entregar esse documento para ela, ela não acreditou, ela falou assim, só isso? É só isso que você tem a me mostrar? E ela falou, infelizmente foi a única coisa que eu consegui saber sobre você. E ela falou assim, eles só falaram isso? Aí ela falou, sim, só falaram isso. Eu não consegui terminar o filme, mas eu peguei bem a parte que ela decide começar, a partir daquele momento, a mudar a vida dela, ou pelo menos fazer com que as pessoas ao redor dela, nesse fim de vida, da vida dela, né, pelo menos começasse a falar algo bom dela. E ela visita, acho que era uma creche, se eu não me engano, alguma coisa assim. E ela tenta, como se relacionar com crianças e tal. Eu achei muito interessante e aquilo me chamou muita atenção mesmo, porque a moça, a jornalista, procurava várias pessoas para falar algo bom dela, para contar alguma coisa boa. E aí eu falei, nossa, é isso mesmo, sabe? É o legado que a gente deixa, é o mais importante. Sabe o que as pessoas vão dizer, o que a gente deixou de bom, o que a gente tem marcado na vida das pessoas. Será que quando nós morrermos, pessoas irão dizer, falar do nosso legado, falar o quanto nós queimávamos de amor por Jesus, o quanto nós ganhamos a nossa família? Isso é muito importante, eu achei muito interessante essa análise que me veio na hora que eu estava assistindo o filme. Amém. Amém, muito interessante mesmo, Camila. Dá para fazer uma reflexão, tudo isso. Mais alguém quer fazer algum comentário? Luana quer falar? Um comentário rápido, assim, Guedes, foi uma palavra abençoada, assim, realmente a gente traz a reflexão, né?
sobre a nossa conduta cristã, né? E aí você toca nos pontos assim como a força do exemplo, né? É incrível, né? Nesse caso de Ezequias aí, Deus dá o... Imagina se a gente tivesse noção do nosso tempo, né? Aqui na Terra. Acho que muitas coisas a gente não perderia tempo, né? E focaria naquilo que é devido. Mas Deus não quer robotizar nada, né? Então, acho que a gente sabe bem, né? O que é prioritário, né? E assim, o que você falou é interessante, porque ontem mesmo eu tive na igreja, né? Tem uma reunião de pais, né? Ainda não está assim uma escala muito fixa, não, né, amor? Não. Tá assim, meio que mensal, enfim, né? E o pastor Ozite que está comandando isso, né? E é uma reunião bacana, legal, convida os pais e com aquele intuito o foco da criação mesmo, né, dos filhos. Em determinado momento, o palestrante de ontem, ele citou, né, alguns pontos, assim, importantes. E aí tem um ponto específico que casa com o que você falou, Thiago, que é a questão da autoridade, né, da importância da gente exercer autoridade com os filhos, no sentido de que a gente pode pensar que não, mas a criança, ela tem o adulto como uma referência, né? E o pai e a mãe dela é o modelo mais próximo, né? Que está ali convivendo. E a gente não pode perder a oportunidade de influenciar positivamente no desenvolvimento da criança, né? Ali a formação, período de formação de caráter e tudo. E assim, é o momento da gente imputar ali os princípios, né? De Cristo. E a gente pensa que não, mas realmente a criança, ela olha muito mais as nossas atitudes do que as nossas palavras. Sim, claro, tem uma influência muito grande, mas as nossas atitudes falam muito mais alto, né? E a criança, ela tem a inocência da criança, ela tem uma visão do adulto como se fosse o ser que sabe tudo, né? Eu lembro de Elisa, esses dias, ela me chocou com uma pergunta, né? Uma pergunta simples, mas me chocou. Ela fez uma pergunta para mim e eu não tenho dificuldade de dizer que eu não sei, né? Para ela. Graças a Deus, assim, eu falo, ó, filha, não sei não. Mas eu não fico só nisso, né? Eu estou tirando, assim, a oportunidade da gente até conversar e, através da dúvida dela, educar, né? E a gente discutir alguns determinados assuntos. E ela é curiosa, né? Ela fica com aquele olhar assim, vago, olhando, tentando imaginar o que eu estou falando. E eu tenho visto que isso tem sido bacana. Às vezes até melhor quando não tem uma resposta, a gente começa a discutir sobre os assuntos. E aí fica parecendo conversa de gente grande, mas é importante isso. E ela me fez um dia ela me deu uma resposta assim, mas papai, você tem que saber disso. Eu falei, por que você está me perguntando isso? Ou está me falando isso? Ela falou, porque você é adulto sabe tudo. Então, olha o pensamento dela. E ali eu fui educando, falando, não, pai, adulto não sabe tudo, não. Tem coisas que a gente não sabe. E aí fui conversando com ela, né? E ontem o palestrante falou um negócio interessante, assim, a gente pode achar que não, mas a criança, ela vai se espelhar em alguém. E se você não for atento, né, sensível para as necessidades, né, da criança, ela vai ouvir isso de uma outra pessoa, não tem jeito, ela vai ouvir, adquirir valores, interiorizar valores, princípios, enfim, teorias de outro lugar, que podem distorcer daquilo que, né, a gente precisa valorizar. Então, assim, é claro que é muito mais amplo isso aí que você trouxe, né, em aplicação para a nossa vida cristã, no evangelismo, naquilo que é foco, né, como você disse. Mas, assim, nós como pais, eu como pai, né, trouxe isso, ainda ouvi isso ontem, né, veio logo isso na minha mente, né. Mas parabéns, meu amigo, foi uma bênção a palavra, né? Amém. Emanuele quer falar, não, que Dona Ana, e Valdir aí, de Tiago sumiu. Tá bloqueado, Lio. Luana também não vai falar, não, Lu? Lio vai falar alguma coisa, mãe. Era só ilustrar um pensamento que eu vi há muito tempo, né? Que mais vale uma grama de exemplo do que 1 quilo de conselhos, né? Se encaixa um pouquinho nisso aí. Quer dizer, você, acima de tudo, tem que ser exemplo. Não adianta falar e não ser luz, né? E na verdade, né, Lio,
exemplo a gente é, querendo ou não. Sendo bom ou ruim, a gente é exemplo. Mas aí faltou complementar. Exemplo bom. Você dá bom conselhos exemplo, bons, mas só faz coisa errada. Eu mesma, há muito tempo atrás, eu estava na casa de uma pessoa, as crianças ali, aí ligaram, o pai disse, diga que eu não estou. Pois é. Isso aí, né? Pois é. É uma coisa mínima, mas, né? E às vezes as pessoas dizem assim, poxa, mas você não está dando exemplo negativo, está dando exemplo sim, um exemplo ruim. Exato. Exemplo só que o mau é exemplo. Até quando a gente é parado aqui, ignora, não quero falar nada para não dar brecha a nenhuma interpretação, você está dando exemplo de uma pessoa que é omissa em relação a tudo, né? Então, você dá infinitos conselhos, mas um exemplo que você dá, né? Exato, perfeito. E para uma criança, então, vai influenciar muito, né? Com certeza, com certeza. Eu passei por muitos apuros por isso, né? Porque determinadas situações tinha que ficar, né? Mas você não disse que é para sempre falar a verdade, e aí eram verdades que não eram para ser ditas para as pessoas, né? Aí, justamente por ser exemplo, né? Por tentar ser verdadeira. Amém. Emanuele quer falar alguma coisa, dona Ana, seu Arlindo, Luana aí, Adriano, a gente começa a oração. Se vai. Acho que a Ana quer falar, ela está com um jeitinho ali. Fala, Ana. Eu não sou de falar, não. Já começou a falar. E não é de falar, sou eu. Mas já estão tudo falando. A mensagem foi muito edificante. Muito mesmo. Para a nossa vida espiritual, para a nossa vida. Nós temos que ser exemplos mesmo. Mas exemplos bons. Então, temos que ter muito cuidado mesmo. Tá bom, amém. 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 Glória a Deus. Vamos aos pedidos. A Emanuele quer falar também. Fala, Emanuele. Porque assim é. Então, realmente falou muito ao meu coração, no sentido assim de preparar, né, a nossa vida, a sempre estar firme no caminho do Senhor, buscando a Deus a cada dia, né, porque a gente não sabe, né, às vezes as pessoas só querem buscar naquele momento, né, do sofrimento, mas é importante que a cada dia a gente esteja sempre buscando ao Senhor, sempre em comunhão com Ele, lendo a palavra, orando, preparando a nossa vida mesmo espiritual, né? Não só a física, né? Mas a espiritual primeiro. Mas foi bênção aí, viu, Tiago? A palavra falou muito ao meu coração, principalmente. Tá aqui quietinha, mas fiquei ligada em tudo. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos